Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Borghese, eu sou nutricionista funcional, especialista em emagrecimento feminino. Então, se você é mulher e quer emagrecer, aqui é o seu lugar. Eu ajudo mulheres a emagrecerem comendo. E quando eu falo comendo, não é só comendo comida saudável, não. É comendo de tudo. E hoje nós vamos falar sobre idade e menopausa. Tudo que você precisa saber para que a sua idade, para que o período aí, o processo da tua menopausa não atrapalhe o seu emagrecimento. Então vem comigo, se você é mulher, tem mais de 40 anos principalmente, né? Percebe que cada ano que passa tá ficando cada vez mais difícil emagrecer? Essa aula é para você. Nessa aula você vai entender melhor e ver o que você precisa saber para que a tua idade, para que o processo da menopausa não atrapalhe o seu emagrecimento, para que você consiga emagrecer. Vamos lá então, meus amores, idade e menopausa, tudo o que você precisa saber para não atrapalhar o seu emagrecimento. Bom, o que eu vejo? Eu vejo as mulheres dizendo o seguinte: parece que meu metabolismo está mais lento, não é mais o mesmo de antes. Depois do 40, parece que travou. Eu vejo mulheres dizendo também, pré-menopausa, menopausa precoce, a menopausa. A culpa é dos hormônios. Não estou conseguindo emagrecer porque a culpa é da fase que eu tô. É dos hormônios. Isso é o que as mulheres dizem, né? E eu vejo as mulheres abordando exatamente isso. Carol, não consigo emagrecer por conta da idade. Carol, não consigo emagrecer por conta dos hormônios, porque eu tô na menopausa. E aí tudo fica mais difícil, né? Então eu vivencio isso diariamente e diretamente com as mulheres que eu converso ali no Conta Pra Nutri logo pela manhã, né? Só que eu quero te dizer o seguinte, que o fato de você ter mais do que 40 anos e o fato de você estar na pré-menopausa, menopausa, entrada na menopausa precoce ou até mesmo pós-menopausa, independente da fase que você está. Eu quero te dizer que isso não é motivo de te impedir de emagrecer. Eu quero te mostrar aqui nessa aula o que de fato acontece depois dos 40 anos. Vamos entender fisiologia, vamos entender o nosso metabolismo, vamos entender o que acontece no nosso corpo e não ficar, às vezes, caindo, né, em falação. Muitas vezes a gente vê notícia ou vê coisas de internet e acaba acreditando nisso, acaba se apoiando nisso, usando isso como uma desculpa. Pelo fato, às vezes, você não conseguir, você se apoia na sua idade, você se apoia na menopausa e coloca a culpa em outras coisas. Mas eu quero te dizer que se você começar a colocar em prática o que eu ensino, você vai ver que independente da tua idade, independente se você está na menopausa ou não, o emagrecimento vai acontecer. O que de fato acontece? Então, fisiologicamente falando, né, entendendo um pouco mais de metabolismo. Quando a gente pensa na menopausa, na fase ali da menopausa, de fato eu tenho sim uma menor produção hormonal. É algo fisiológico, é algo natural. Eu tenho uma produção hormonal reduzida. Na menopausa ali também, né, nessa faixa etária aí após os 40 anos, acontece também uma perda de massa muscular. É natural. E aí, quando eu tenho uma perda de massa muscular, junto vem geralmente um pouquinho da flacidez. E com isso aparenta muito mais gordura. O que acontece também? Nessa faixa etária, as mulheres estão desestimuladas, cansadas, porque foram anos tentando emagrecer e a motivação não é mais a mesma, né? 40 e tantos anos, 50 e tantos anos, quantos anos da sua vida você já tentou emagrecer e você já está cansada de tentar? Então você está desestimulada. E o que acontece também nessa fase da menopausa? Comer os mesmos alimentos e na mesma quantidade não vai estar fazendo nada de diferente. Então, se você continuar na fase da menopausa comendo as mesmas coisas, as mesmas quantidades,
você não está fazendo nada de diferente. Então, vai ser impossível você ter resultados. Não espere resultados diferentes se você está agindo sempre igual. Não adianta você achar que vai emagrecer se você está sempre ali fazendo a mesma coisa. Então, o que acontece de fato aí nessa fase, nesse período da menopausa após os 40 anos? Então, tem esse olhar que, de fato, eu tenho alteração na produção hormonal, eu tenho perda de massa muscular, é um processo fisiológico, e quando eu perco massa muscular, consequentemente, vai aparentar mais ainda a gordura, fica mais aparente. Você já está cansada, você já está desestimulada, só que aí você continua fazendo as mesmas coisas. Você não faz nada de diferente. Então, não espere ter resultados agindo igual. E vamos entender que, quando a gente fala em menopausa, a menopausa ela é um processo fisiológico, é um processo que é natural da mulher. Todas nós vamos passar, né? Estamos passando, algumas já passaram por esse processo fisiológico. E aí, nesse processo natural da vida, tem diversas alterações hormonais. Todas nós vamos passar por isso, é inevitável. Só que isso não te impede de emagrecer, desde que você foque no lugar certo e aprenda a se alimentar. Vamos anotar, então, agora os 6 pontos principais que você deve focar. Então, Carol, por onde começar? Qual deve ser o meu foco? Já que tenho mais de 40 anos, às vezes estou aí passando por essa fase da menopausa. Então, tá, por onde eu começo? Vou te mostrar, anota aí. Primeiro ponto é, você precisa agir. Adianta você ficar aí de braço cruzado à espera de um milagre? Não existe milagre para emagrecimento não, gente. Se existisse, estava todo mundo magra, saudável, sem fazer nada, só de braço cruzado. Não busque resultados diferentes, você vem sempre repetindo a mesma coisa. Ai, tem um mês que eu tô na mesma. Pera lá, o que você tá fazendo? Se você continuar fazendo o que você fez nesse último mês, você vai continuar sem resultado. Então, o primeiro ponto que eu quero que você visualiza é agir de forma diferente. Quando eu falo agir de forma diferente, eu não estou falando em mudanças radicais. Eu estou falando em melhorias. Olha o que você está fazendo hoje. O que você come hoje? Que tal você começar a melhorar? Que tal você começar a variar o tipo de salada? Porque às vezes você só come alface e tomate. Nutriente de alface e tomate, teu metabolismo já está, safo, já está cheio. Existe salada além de alface e tomate. E quanto mais você trabalha essa variação, cores diferentes mostram nutrientes variados. E é isso que seu metabolismo precisa. É isso que é nutrição celular, focar em nutrir células. Então, que tal você começar a agir variando o tipo de salada, variando o tipo de fruta que você consome, porque às vezes você come sempre as mesmas frutas. Ai, todo dia de manhã eu como mamão. Todo dia sempre a mesma coisa. Então, tenham esse olhar de que não adianta você ficar fazendo sempre a mesma coisa. Não busque resultados diferentes se você está fazendo sempre igual a mesma coisa, comendo sempre a mesma coisa. Segundo ponto, cuide da qualidade do seu sono. Lembra que eu mencionei até que muitas vezes a insônia é algo que está mais frequente com as mulheres que estão na menopausa? Só que você tem que começar a dar a devida atenção para o seu sono, porque à noite a gente produz hormônios muito importantes para o emagrecimento. Nós temos produção também de colágeno, nós temos produção de hormônios que dão mais saciedade. Então, você tem que começar a cuidar melhor da qualidade do seu sono. Vamos focar em combater a insônia. Como que eu faço para combater essa insônia? Como é que eu vou cuidar da qualidade do meu sono? Então, anota aí. Eu vou começar a cuidar melhor da qualidade do meu jantar. Vou focar em fazer um jantar de digestão mais fácil. Apostar nos alimentos que a gente consegue digerir mais fácil. Não ficar complicando a digestão. À noite é hora de facilitar a digestão. Apostar também mais aí depois das 18 horas em alimentos que ajudam na produção de melatonina. Melatonina é aquele hormônio que vai ajudar a induzir o sono. Aonde que eu encontro? Né, de forma natural, no kiwi, na cereja, são exemplos aí de algumas frutas que têm melatonina de forma natural. Trabalhar a higiene do sono, né? Então, dormir num quarto bem escurinho, cuidar da qualidade do ambiente que você vai dormir, focar, né, até complementando esses alimentos, dando mais exemplos para vocês que ajudam aí na produção de melatonina,
Então, quais são os alimentos que é legal a gente apostar após as 18 horas? Além do kiwi, além da cereja, eu tenho também aveia, o grão de bico, amêndoas. Dá também para apostar em chazinhos que ajudam a induzir o sono, né? A gente tem chá de camomila, que é tão conhecido e muita gente deixa de lado. Então, é olhar que é um conjunto de ações para melhorar essa qualidade do sono aí. Terceiro ponto, você vai focar em combater os sintomas para não descontar na comida. Vamos focar no bem-estar? Então tenha esse olhar de focar em combater os sintomas. Por quê? Não dá para pular essa fase da vida, gente. Não tem como, deixa eu passar para frente e pular a menopausa. Não dá, é um processo natural, fisiológico, todas nós vamos passar, é uma fase. E aí você tem que estar com foco aonde? Nos sintomas. Então, qual é o sintoma que você tem? O que você observou? Eu citei aqui os mais comuns, mas não necessariamente você se identificou com todos. Mas geralmente nessa fase aí da menopausa, a gente tem fogachos, que são os calorões, nós temos essa irritabilidade, nós temos essa alteração de humor, esse cansaço, nós temos a insônia. Então, você vai focar qual é o sintoma que você tem e focar em melhorar esses sintomas. Como? Através da alimentação. A alimentação ela pode tanto influenciar para o lado positivo, te ajudando a combater esses sintomas, como também pode influenciar negativamente, piorando os sintomas. Por isso que você precisa cada vez mais aprender sobre os alimentos para saber o que vai melhorar e o que pode piorar. Então, terceiro ponto é focar em combater os sintomas para não descontar aquilo que você está sentindo na comida, não ficar buscando o conforto devido a um sintoma que você tem. Foca sempre no seu bem-estar. Quarto ponto, anotem aí. Vamos focar em aumentar a serotonina? O que é serotonina? Você já deve ter ouvido falar dela, né? É o hormônio do bem-estar, é o hormônio da felicidade, aquele hormônio da alegria. E se você focar nesse ponto, ou seja, de aumentar a produção de serotonina, consequentemente, você tende a não descontar tanto na comida. Você vai comer menos. E veja, comer menos e comer melhor. Porque eu não estou falando que para emagrecer você tem que passar fome, muito pelo contrário, você tem que comer, que nutriente tem na comida. Mas às vezes você é aquele tipo de mulher que come a toda hora, fica beliscando a toda hora. E aí a hora que a gente foca em aumentar a produção de serotonina, você consegue começar a espaçar mais entre as refeições. E como é que aumenta a serotonina? Primeiro, cuidando da saúde do intestino. Não adianta querer emagrecer se você não tem uma boa saúde do intestino. É impossível emagrecer sem ter um intestino saudável. Segundo ponto, só complementando, né? Por que tem a ver a saúde do intestino? Porque no intestino eu tenho uma produção de uma média de 80% de serotonina. Só que isso no intestino saudável. Se o seu intestino não está saudável, ele não vai ter essa produção aí, média de 80% de serotonina, não. Então, por isso que cuidar do intestino é essencial para aumentar a produção de serotonina. É essencial. Se eu foco em melhorar a saúde do meu intestino, consequentemente, eu vou produzir mais serotonina, mais feliz eu fico, menos ansiosa eu fico, menos eu desconto na comida, menos conforto eu busco na comida. E para aumentar a serotonina, além de cuidar, né, do intestino, você precisa consumir alimentos fontes de nutrientes que formam a serotonina, porque a serotonina ela é um hormônio. Imagina um bloco ali, uma torre que você montou de Lego, com várias pecinhas. A serotonina é essa torre, e vários bloquinhos formaram ela. Cada pecinha seria um nutriente. Tem alguns nutrientes em destaque, que ajudam a dar essa estrutura para esse pilar aí da serotonina. Em especial magnésio e triptofano. Vamos para o quinto ponto? O quinto ponto é o seguinte, vamos focar em melhorar, principalmente para você que tem os calorões, aquelas ondas de calores conhecidas como fogachos. Sabe como que você vai focar em melhorar os fogachos? Por quê? Por que os fogachos, eles atrapalham o emagrecimento? Porque pensa, se toda hora fica vindo uma onda de calor, você fica irritada, você fica lá suando, irritada, incomodada, e aí quando a gente está irritada, incomodada, depois a gente vai buscar conforto aonde? Na comida. Então, quando eu foco em melhorar os calorões, as ondas de calor, os fogachos, consequentemente vai me ajudar no emagrecimento. Porque eu vou ficar menos irritada, eu vou ter mais bem-estar, mais qualidade de vida. Então, veja, tem como a gente melhorar e muito as ondas de calor. Como é que eu consigo melhorar os fogachos?
Primeiro, cuidado para não estar, às vezes, consumindo muita coisa que é estimulante. Porque tem alguns alimentos que são mais estimulantes, que vão dar mais onda de calor. Então, dá uma reduzida aí no consumo de alimentos que são mais estimulantes e que podem aumentar as ondas de calor. Anota aí, cafeína, principalmente a cafeína presente ali no cafezinho. Então, veja, estou falando para você reduzir, não estou falando para você retirar, ok? Principalmente se você já identificou qual é o horário que geralmente você tem a onda de calor. Ah, eu percebi que é no final do dia. Então, tenta, principalmente no período ali da tarde, você evitar o café. Além da cafeína, canela, pimenta, gengibre, porque são muito estimulantes. Podem intensificar a onda de calor. E quanto mais você intensificar essa onda de calor, pior vai ser, porque você vai ficar mais irritado e vai buscar um conforto na comida. Então, ao invés de ficar aí consumindo em muita quantidade esses alimentos que são estimulantes, foque em reduzir. Lembra, reduzir é diferente de retirar. Foque em reduzir. E aposta, ou seja, inclua alguns itens que ajudam a amenizar essas ondas de calor. Nós temos alguns chás interessantes que ajudam a amenizar essas ondas de calor. Ó, sexto ponto, vamos lá? Vamos para o sexto ponto. É o seguinte, vocês estão visualizando aqui que quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais você entende sobre fisiologia, como que seu corpo funciona, os nutrientes que tem nos alimentos, mais vai te ajudar no processo de emagrecimento. Concorda comigo? Quanto mais conhecimento você adquire, mais fácil fica. Então, o sexto ponto que eu quero dizer para você é você adquirir ainda mais informação atualizada. Afinal, gente, a nutrição ela é uma ciência que muda muito. Às vezes você está lá com crenças limitantes, com conceitos que você ouviu alguns anos atrás. Às vezes você acha que você sabe. Às vezes você está aí comendo de 3 em 3 horas achando que está arrasando. Isso aí é conceito antigo. Isso aí eu ensinava quando eu me formei, há 12 anos atrás. Isso aí é nutrição desatualizada. Então, o que você precisa é adquirir cada vez mais informação atualizada, porque nutrição é uma ciência que evolui muito e você tem que estar sempre coladinho em informação atualizada. Adquirir conhecimento nunca é demais.